comentar com você neste vídeo sobre o Santiago Rodrigues, né, que pode ser, por que não, reforço do Bahia para a próxima temporada. Há o interesse, evidentemente, do clube. Neste momento, confesso para vocês que eu não sei mais como estão as negociações, tá? Deixei um pouco de lado no dia de hoje. Era para estudar as negociações na parte da tarde, começo da noite do dia de hoje. Não tive condição, como infelizmente eu tenho que fazer um outro trabalho daqui a pouco. Então eu vou relatar para vocês aqui, não algo propriamente informativo, mas algo bem mais analítico, né? Neste caso, vou falar para vocês, torcedores e torcedoras do Esquadrão, como pode ser o Santiago Rodrigues, o Santi Rodrigues como reforço da equipe do Bahia para a próxima temporada, tá? É um jogador que já está há um certo tempo na Major League Soccer, né? Um jogador que lá nos Estados Unidos tem feito um sucesso muito grande, mas também, quando estava no Uruguai, era tido como um jogador extremamente interessante, promissor, e muitos davam conta de que ele não ficaria aqui no continente, né? Incluindo a América do Norte, né? Que ele seria negociado com o futebol europeu em virtude da qualidade do jogo dele, né? Um jogo realmente bastante, né, propositivo, né? Um jogador que tem algumas características difíceis de encontrarmos hoje no mercado, e ele pode, evidentemente, que ele pode ser útil para a equipe do Bahia. Contudo, importa também que a gente observe, né, o tipo de perfil de jogador e se de fato ele encaixa nessa equipe do Esquadrão, ou seja, na maneira como joga a equipe do Esquadrão nos dias atuais, tá bom, gente? Então é isso. Este é o motivo desse vídeo. Chama a atenção aqui, antes disso, para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva, né? Evidentemente, também para você que é maior de idade, tem mais de 18 anos, sabe que apostar envolve riscos de acertos e também de erros, né? E também envolve o risco da diversão, né? Mas tudo tem que ser feito com muita cautela. Se você realmente atende a essas condições, e se você é maior de idade também, tem que ter mais de 18 anos para apostar aqui no Brasil, né? Então você pode e deve apostar pela OneXBet, que é diferenciada. Trata você como um consumidor, né? Lá na Europa é tida como uma casa de aposta a mais confiável do mundo, né? É a casa de aposta que temos aí no mundo, né? E, enfim, quando você ganha uma boa bolada, você percebe que tem uma diferença aí entre as casas de aposta e a OneXBet, tá? Então, se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá, e ao se cadastrar, coloque o código promocional OneXJosa, que vai mostrar para eles por que você chegou lá no site, e por isso eles vão continuar apoiando aqui o trabalho, tá bom, gente? É isso. Bom, vamos então falar sobre o Santi Rodrigues, que é um jogador de 24 anos ainda, né, da seleção de futebol do Uruguai, né, além de ser um jogador que atua pela equipe do New York City, tá? Ele tá com 24 anos de idade, tem 1,72 m, é um jogador tipicamente de meio de campo, né, embora possa perfeitamente atuar pelo corredor central, né, pelo corredor central, pode atuar também pelo corredor lateral esquerdo, pode atuar também pelo corredor lateral direito, tá? Ele é um jogador destro, portanto, como a gente sabe, se ele está atuando pelo corredor lateral esquerdo, certamente que vai tentar fazer um facão quando estiver se aproximando da área. Quando ele está ali no corredor lateral direito, ele tende a gerar muito mais profundidade. É neste local em que o Santi Rodrigues costuma entregar, curiosamente, né? Muitas assistências, tá? Até mais do que quando ele está pelo corredor central. Santi Rodrigues é um jogador muito propositivo, é um jogador muito corajoso e é um jogador que soluciona partidas, tá? Não somente com os gols, mas também com assistência, tá? Nessa temporada no New York City, em 40 partidas ele fez 16 gols, né, e deu 6 assistências, ou seja, contando aí mais da metade, né, de participação direta, né, porque foram 40 jogos e, né, 22 participações diretas, né, 16 gols e 6 assistências, né. Só que esses números sempre foram assim de temporada para temporada, né. Para você ter uma ideia, na temporada de 2022 foram 43 jogos, né, 7 gols e 16 assistências, tá? É isso, 7 gols e 16 assistências na temporada de 2022, tá? Portanto, toda a temporada ele costuma apresentar números extremamente interessantes, né? O que mostra que o Santi Rodrigues é um jogador que tem regularidade em alta. Eu diria para você que apenas na primeira temporada ali, em 2021, é que ele teve dificuldades, pois ele estava se adaptando à Major League Soccer, né? Ele entrava em poucos minutos das partidas, né? Então foi uma temporada mais complicada de adaptação, em que ele não foi tão utilizado assim pela comissão técnica, então ele não entregou realmente muitos números não. Ainda assim, jogando muito pouco, conseguiu fazer 4 gols naquela temporada de 2021, né? Agora, na temporada de 2024, né?
ele entregou esses números que eu já relatei para vocês aqui, e na temporada de 2023 ele também não foi mal, né? Ele conseguiu entregar números bons, números importantes, foram 8 gols e 6 assistências em 36 partidas, jogou um pouco menos, mas também o número aí proporcionalmente é muito alto de gols e assistência. Como é que joga o Santi Rodrigues, tá? Ele é um jogador condutor de bola, principalmente pelo corredor. Eu acho assim que ele não é bem um jogador de corredor lateral, também não é bem um jogador de corredor central. Ele é um jogador de um corredor virtual que fica entre esse corredor central esquerdo e o corredor lateral esquerdo e o corredor central, né? Como se houvesse ali um caminho no meio disso daí, é justamente este caminho que ele percorre bastante. O que significa isso? Significa, temos aí um jogador extremamente interessante, né? Porque significa que ele vai ter um espaço aí, se ele precisar cortar, né, e fugir dos zagueiros para o setor lateral do campo, e significa que ele vai também fugir da zaga indo um pouco mais para dentro, tá? Alcançando o corredor lateral, o corredor central. Ou seja, é um jogador extremamente atento, inteligentíssimo, muito condutor, que tem dribles em velocidade com eficiência, tá? Dribla muito em velocidade. É um jogador que também no espaço curto consegue apresentar números bastante relevantes, né? Se bem que a maneira como ele vem jogando na equipe do New York sugere que ele é um jogador ainda mais adaptável, né, para o tipo de jogo defensivo especulativo. Ou seja, quando o Bahia estiver trabalhando sobretudo no seu campo de defesa, né, e precisar de um contra-golpe, vai ter no Santi Rodrigues, né, esse jogador para fazer a condução de bola no contra-golpe, tá? Então, como ele é muito rápido, ele dribla em velocidade, ele costuma fazer enfim, apresentar jogadas assim que os zagueiros não contam com elas, né? Então ele é um jogador muito eficiente, muito bom para atuar no contragolpe. Quando a equipe dele está trabalhando no terço final, ali nos últimos 30 metros, tá? O Santi Rodrigues, na minha opinião, ele já não é tão eficiente como ele é quando ele tem todo esse espaço para correr. Ainda assim, né, ele é um jogador extremamente interessante, porque tem drible curto também quando precisa utilizar, e muitas vezes ele faz esse drible, usa esse drible para se apresentar nas costas da zaga, tá? Um outro dado muito interessante que foi revelado aqui no número de assistência é o fato de que ele é um jogador extremamente participativo, também na confecção de gols. Ele pode não fazer os gols, mas ele pode participar também entregando assistência. Um número pouco divulgado é o número de pré-assistência, que costuma ser, eu tenho aqui número da temporada passada, dessa temporada, eles são controversos, tá? Porque são 3 fontes que me entregaram os 2 números das 2 temporadas, mas eles apresentam algumas contradições, então não vou revelar para vocês aqui não. Mas o que eu posso dizer para vocês, na verdade, é que o número de pré-assistência do Santi Rodrigues, né, com exceção da temporada de 2021, sempre é maior do que o número de assistência. O que significa isso? Significa que é um jogador extremamente participativo na decisão das jogadas e também na solução das partidas. Ou seja, quando a equipe dele consegue uma vitória, essa vitória ocorre muito em função do jogo praticado pelo Santi Rodrigues, tá? Então é desse tipo de jogador que o Bahia evidentemente precisa, um jogador que consiga resolver partida, que consiga ser extremamente eficiente e participativo nas soluções das jogadas e também na conquista de resultados importantes, tá? Um jogador que confia muito no seu futebol, acho até que em alguns momentos chega a ser um pouco arrogante, né? Na maneira como ele confia no seu futebol, né? Confia no seu taco, né? Como alguns falam, né? Então, e às vezes em virtude disso ele prende até um pouco demais a bola, né? Soltando só numa situação bem limítrofe, tá? Agora, entendam isso, né? Isto era um problema do Santi Rodrigues, por exemplo, até 2 temporadas atrás. Ele converteu esse problema numa solução, né? Por quê? Porque ele leva a bola, conduz a bola até o máximo que pode e não solta para nenhum jogador da sua equipe em geral quando ele percebe que o jogador está em dificuldade. Ele pretende fazer o quê? Como ele é muito fominha, ele pretende limpar a jogada, né, acelerar, limpar a jogada, chegar a uma situação muito boa para o passe, mas não uma situação boa para o passe para ele, passador, mas também para o receptor. Numa situação em que o receptor do seu passe possa estar numa situação muito favorável para fazer o gol, tá? Então, é um jogador, portanto, que tem esse papel aí extremamente preponderante, prepositivo, né? Propositivo, na verdade, né? E também protagonista dentro de campo, tá? Então, nesse sentido, vale a pena o Bahia buscar sua contratação, na minha opinião, tá? Enfim, é um velocista também, que pode, como eu disse, atuar também, eventualmente, pelo setor direito. Na minha opinião, assim, é melhor deixá-lo no setor esquerdo e ainda melhor colocá-lo pelo corredor
central, tá? Por quê? Aquele corredor central é o local, né, em que deve jogar os jogadores que têm muita personalidade, tá? Jogadores que não se assustam com todos os desafios que são propostos para o seu jogo quando ele está ocupando aquele corredor central, tá? Ele é o jogador que aceita esses desafios, tá? Até mesmo em virtude do seu caráter protagonista, tá? Então, eu acho que é um jogador que tem que atuar naquele setor. E um detalhe importante do Santi Rodrigues é que ele tem uma tendência a melhorar o jogo de alguns atletas que estão ao seu lado. Isso mostra que ele é um cara que também encorpa a equipe, sobretudo naquela fase final, no campo de ataque, né? Acho que neste momento ele encorpa muito a sua equipe ofensivamente, tá? Por tudo isso, eu diria para você que se o Bahia vai atrás de um jogador desse, né? O Transfer Market, por exemplo, que é um dos principais sites de precificação, fala aí em valores em torno de 4,5 milhões, né? Eu acho que o valor, eu não sei bem como é que estão as negociações, né? Como eu disse para vocês no começo desse vídeo, tive algumas dificuldades, né? Mas, na verdade, esse 4,5 é um valor realmente, né, na minha opinião, justo pelo que joga o Santiago Rodrigues, tá? Uma grande vantagem que a gente sabe neste caso é que ele é jogador do Grupo City, tá? O que também facilitaria, né, uma transferência, né, para a equipe do Bahia, tá? Eu torço para que ele seja contratado pelo Bahia. O Bahia não tem um jogador como o Santi Rodrigues, um jogador que conduz a bola em velocidade, com a capacidade de drible que ele tem, né, de solucionar a jogada e ao mesmo tempo de dar passes decisivos no momento certo. O Bahia não tem nenhum jogador desse no elenco, tá? Então seria uma grande novidade e acho que seria um grande acerto aí do Bahia para 2025. Esperemos, portanto, que o Esquadrão consiga fazer essa contratação, porque de fato ele pode somar muito para essa equipe do Bahia, né, na próxima temporada e também para os desafios dificílimos, inclusive de Libertadores, que o Esquadrão vai ter agora em 2025, amigos e amigas. É isso. Se gostou da análise, achar que este vídeo merece, que este produtor de conteúdo merece, deixa aí um Pix para dar uma força aqui, de qualquer valor, tá? Para o trabalho, de qualquer valor, gente. Ah, mas eu vou mandar R$1. Olha, é um valor altíssimo, tá? Porque moralmente não tem valor pequeno, tá? E na lógica da contribuição, se você manda o que você considera pouco e outros também o fazem, o produtor de conteúdo vai receber um valor interessante, tá? E qualquer valor, tá? Para mim não é pequeno, tá? Porque para mim, assim, moralmente é um valor alto e eu sempre vou ficar grato, independente, né, do valor. Porque se você tira dinheiro da sua conta para enviar para um produtor de conteúdo, como essa pessoa não pode ser grata, né? Então, muito obrigado também por essa generosidade. Mas, Josa, eu não posso contribuir. Tamo junto. Ô, Josa, eu até posso contribuir, mas eu não concordo com isso. Acho que não vou contribuir, não. Tamo junto também. Muito obrigado pela generosidade de apoiar esse trabalho. Vendo os vídeos, comentando, deixando o like, como vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, têm feito muito comigo aqui. E eu agradeço muito por isso, tá? Se eu não tiver oportunidade, já desejo de antemão um Feliz Natal para a comunidade do Esquadrão, tá? Torcedores, dirigentes, jogadores, enfim, comissão técnica e tudo mais, tá? E também um próspero ano novo. E que o ano de 2025 seja o ano de uma grande conquista por esse clube espetacular do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Tá bom, gente? É isso.